Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai definir alguns conceitos, né? Um deles é circunferência e o outro vai ser o círculo. Bom, de acordo com o que a gente tem aqui na tela, circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano que distam igualmente de um ponto fixo chamado centro. Bom, eu fiz um desenho aqui maior para explicar melhor o que significa isso. O que é o conjunto de todos os pontos, né? Na verdade, a circunferência, essa linha aqui em volta que a gente está vendo, nada mais é que vários pontinhos. Eles são micro pontinhos, né? Pontos tão pequenos que a nossa visão não enxerga os pontinhos, e sim a linha completa. Mas se fosse colocar, assim, microscopicamente falando, né, o que está dizendo aí na teoria é que são formados por vários pontinhos que distam a mesma distância de um ponto central. No caso, esse ponto aqui, que a gente chama de centro. Então, o que ele quer dizer com isso? Que essa distância daqui até aqui é a mesma que essa daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Ou seja, se eu traçar qualquer linha que parte daqui até aqui, né, até essa parte de fora, vai ter sempre a mesma distância, não importa. Eu posso fazer infinitas linhas aqui e todas elas terão a mesma distância. Aí, o que o conceito está dizendo? Que o conjunto dessas linhas, né, quando vem até aqui, terminam num ponto, né? Eu faço a linha, vem aqui, pum, um ponto. Outra linha, outro ponto. Então, o conjunto desses pontos que possuem a mesma distância do centro até aqui a parte de fora, né? Esse conjunto todo aqui, ele vai ser chamado de circunferência. E o círculo, né? O que vai ser o círculo? O círculo é o conjunto de pontos de fora, né? Que é a circunferência, e mais a parte de dentro. Então, é tudo, né? Tudo aqui, isso aqui, né? A parte de fora mais a parte de dentro, a gente chama de círculo. Circunferência é somente esses pontos de fora. O círculo não, é o conjunto completo. O círculo, ele tem alguns elementos, né? Alguns elementos que fazem parte dele. Então, a gente tem o raio, que é o segmento que une o centro a qualquer ponto da circunferência. A corda, que é o segmento cujas extremidades pertencem à circunferência. E o diâmetro, que é a corda que passa pelo centro da circunferência. Então, vamos esclarecer aqui o que é cada um. Na figura aqui, ó, a gente vai ter o raio. O que é o raio? É a medida que vai do centro, tá vendo aqui? Até a extremidade da circunferência. Então, esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, a gente chama de raio. E a corda? A corda, ela vai de um ponto da circunferência a outro, mas por dentro, ela não extrapola, tá vendo? Então, todos os pontos que passam por dentro da circunferência, né? As extremidades dele pertencem à circunferência, a gente chama de corda. E o que vai ser o diâmetro? O diâmetro é uma corda, né? Porque ela tem as extremidades na circunferência, mas essa corda ela passa pelo centro. Então, o diâmetro ele vem de uma extremidade até a outra, passando pelo centro. Olha a diferença. Essa corda aqui não é diâmetro, por quê? Ela não passa pelo centro. Essa daqui passa. Se eu traçar uma outra corda aqui, ó, passou um pouquinho, mas desconsidera, tá? Se eu traçar aqui, ela vai ser simplesmente uma corda, ela não vai ser o diâmetro. Ela vai ser corda comum. Se eu traçar uma corda que vai daqui até aqui, ó, ela passou pelo centro. Então, ela é o quê? Ela é um diâmetro, ok? Agora a gente vai falar sobre o comprimento da circunferência, né? Lembrando que a circunferência é aquele conjunto de pontos. O que vai ser o comprimento da circunferência? Nada mais é que a distância daquele conjunto de pontos. O que vai ser o comprimento da circunferência na figura, né? Então, a gente sabe que a circunferência é aquele conjunto de pontos. O que vai ser o comprimento? É como se eu pegasse, imagina um círculo feito com barbante. Se eu pegar esse barbante e esticar ele,
né? Ele tá esticado, se eu dobrar, ele vira um círculo. Se eu esticar ele, eu vou ter o comprimento desse barbante. No caso, vai ser o nosso comprimento do círculo. E para calcular essa medida aqui, que é o comprimento do círculo, a gente usa uma fórmula. A gente vai chamar de C igual a 2π vezes R. E aí, quem são esses elementos aqui nessa fórmula? O C é o que eu quero descobrir, que é o comprimento, né? 2, ele já vem na fórmula. O π, que é um número irracional, né? A gente tem aqui que ele é aproximadamente 3,14, a gente usa ele com esse valor aproximadamente. E o R vai ser o raio da circunferência, que é aquela medida que vai do centro até a extremidade. Esse aqui é o raio, né? Então, a gente tem essa medida aí. Aí, para fechar, a gente tem um exemplo de como calcula esse comprimento de uma circunferência. Então, tem um exemplo aí, ó. A praça da cidade de Goiânia possui a forma de um círculo, cujo raio é 18 metros. De quantos metros deverá ser o comprimento da grade que irá cercá-la? Então, vamos pensar aqui. A gente tem uma praça, né? Uma praça. E aí, ele quer cercar essa praça aqui, ó, com grade. Ele quer saber quanto de grade ele vai precisar usar para cercar essa praça. Então, a gente vai ter que calcular o comprimento, né, dessa grade. Então, qual é a fórmula? É C igual a 2 vezes o π, que é aquele número irracional que a gente já viu lá em cima, vezes o R. Aí é só substituir, né? O comprimento é o que eu quero descobrir. O 2 é da fórmula. O π, ele disse aqui, ó, para usar o 3,14. E o raio, né, que é o R, ele dá aqui, ó, que é o 18 metros. 18 metros. Então, multiplicando esses três valores, né, a gente vai encontrar um valor de 113,04 aproximadamente. Então, a gente arredonda aqui, mais ou menos, que a gente vai precisar de 113 metros de comprimento de grade para poder cercar a praça.